Olá, amados, graça e paz. Advertidos e cumpridores, aquele que segue segundo o Espírito reto e inabalável, aquele que cumpre a perfeita e agradável daquele que o recrutou e persevera segundo fazendo a sua vontade, agradando aquele do qual o recrutou. Assim devemos perseverar constantemente. Não estamos aqui para fazer vontade de homens, mas sim para anunciar e fazer a vontade daquele que é a verdade. E assim anunciamos constantemente a verdade. Pelo contrário, aquele que é sábio, ele aceita a exortação e persevera. Ele alegra, porque o pai que ama o filho, ele o exorta, ele é aquele que usa da vara da disciplina constantemente. Esta é a forma de conhecer entre os rebeldes e os filhos da obediência. O rebelde, ele não aceita, o rebelde ele é truculento, ele é bruto, ele não tem as mansidão, a longanimidade, ele não tem o domínio próprio, ele está sobre o poder da lei de Moisés, que é ira, que é contenda, que é briga, que é aquele que ama uma briga, ele ama o pecado, ele está seguindo o próprio direcionamento, ele apacenta a si mesmo, ele é orgulhoso, ele é olhos altivos, ele segue segundo a sua própria doutrina, da qual ele apacenta a si mesmo e faz discípulos para si. Por isso não consegue perseverar, porque as obras meramente humanas, elas são com seus pés escorregadios, acaba caindo, né, porque não consegue perseverar. Já aquele que segue segundo o Espírito Santo é aquele que segue sendo direcionado segundo o seu Espírito, aquele que segue sendo conduzido através daquele que é o único bispo e bom pastor da nossa alma, aqueles que ouvem a sua voz e são do seu aprisco, e assim ele conduz os cordeiros que não são seus o mais próximo do seu mestre, da qual ele diz: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas há aqueles que fazem a vontade do Pai, que é a sua família, que é seu irmão, que é sua irmã, e que segue fazendo a sua. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Mas ele disse: há muito tempo já há entre vós uma casa amotinada, uma casa da qual não é do meu aprisco, os filhos de Levi, que seguem segundo a ira, o poder do pecado, da qual a ira humana não produz a justiça divina. Eles jamais alcançam a justiça do alto, porque perseveram querendo usar de autoridades próprias, segundo palavras destituídas de sabedoria, que não tem poder, não tem valor real algum. Se colocada na balança, que é justa e fiel, não tem valor real algum. Por isso estão sendo retirados, estão como joio que não quiseram ser trigo, do qual ali havia esperança para aquele que havia de o negar 3 vezes antes que o galo cante, porque Jesus diz: quando converteres, fortaleça seus irmãos, do qual Satanás pediu para vos peneirar, assim como peneira o trigo, mas eu já intercedi por vós. Ele ainda foi chamado de trigo e não joio, da qual havia uma promessa sobre ele, que sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Vivemos somente pela misericórdia daquele que nos direciona, porque somos pó, do pó viemos, por pó voltaremos. Mas mesmo assim, ele sonda o intento da mente e do coração e agrada entre os que servem e perseveram segundo aquele que nos recrutou. E em mais um dia perseverai na vigilância, na oração, anunciando a verdade, que é viva e eficaz, porque ele é aquele que através do Espírito Santo, através do Espírito de Cristo, ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ainda temos o juiz, que está no centro do trono com um cetro de ferro, do qual não há
um mísero caco dos milhares espalhados do chão, que possa contender com o seu oleiro, e ele é aquele que nos justifica, nos santifica, nos purifica, segundo o lavar da palavra salpicada no sangue carmesim. E assim perseverai em mais um dia como odres novos em vinho novo, onde ambos se conservam. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.